Olá a todos vocês, meu nome é Everton. Eu venho trazer um tema interessante sobre tatuagem, tem base bíblica ou não. Em primeiro lugar, é bom ressaltar que temos algumas versões que trazem essas seguintes informações: pelos mortos não fareis, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhum sobre vós, eu sou o Senhor. Almeida, revista e atualizada. Não fareis cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém. Também não fareis nenhuma tatuagem, eu sou Yahvé, a King James atualizada. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Almeida corrigida e fiel. E pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Almeida revista e corrigida. Porém, temos um problema grave nesse texto, porque nos códex mais antigos, no códex mais antigo que relaciona esse texto, nós temos o Códex Vaticanus do quarto século, que ele traz Caentomidas epi psiche oipoeset enton somati imon kai gramata sticta oipoeset em imon ego eimi Kyries Hotels imon. Esse é o texto do Códex Vaticanus e ele não traz a palavra morte, mas sim vida, um indivíduo, psique, uma mente. No mesmo texto também, mas já no Códex de Leningrado, do 10º século, nós temos Vesaret lanefesh lotiteno, vivesarechen urtovet kaaka lotiteno, bachen ani Adonai. Nós temos aqui a versão aqui, palavra por palavra. Eu fiz uma análise em alguns léxicos, eu peguei uma fonte de cada léxico para mostrar quantos léxicos eu pesquisei, mas alguns eu coloco várias fontes para não ter dubiedade. Temos aí a partícula, a conjunção e, entomidas, incisões, fendas entomidas, está no plural. Epi é sobre, em cima. Psique, psique, eu estou citando Friberg 28987, Friberg Lexicon e Bauer Dunker 8046. O é um advérbio de negação, pois é o verbo no futuro. En tossomate, esse imon aqui, ele é do genitivo, então de vocês. Cai gramata, ó, e gramata, escritas, stictes, sticta, né? Marca, tatuagem, picada ou funcionada. Nós temos aí Lido Scott, esse Lust em níquel, House-Pierre 8266 e Bal Schneider 4867. O de novo, Poeset não fareis, em imon vocês, ego emi Kyrios Hotels imon. E aqui nós temos aqui as incisões para a vida não fareis no corpo, ou para uma pessoa, no caso pode ser também para uma vida ou para uma pessoa, porque até não tem o artigo definido. No corpo de vocês escritas, tatuadas, não fareis em vocês, eu sou o Senhor Deus de vocês. No hebraico nós temos a mesma circunstância, Vesaret lanefesh, nefesh, todos sabem que não tem nada a ver com mortos. Depois eu vou trazer uma referência. Em hebraico é mut. Lotiteno, não conceba isso, não faça, não permita. Bibesarechem, nós temos aqui uma preposição inseparável em, não temos artigo, nós temos um substantivo no constructor com sufixo pronominal da segunda pessoa. Então seria em, no corpo de vocês, sufixo rem no plural.
Urtovet, marca de inscrição. Caca. Caca significa, e está no absoluto. Marca de, no caso está esse Urtovet, é uma partícula conjuntiva, mas ela é um substantivo no construto. Marca de inscrição de. Aí seria, no absoluto, incisão, tatuagem, marca, impressão, decoração. Não, lo, titeno. Vocês não devem fazer, não permitam isso em vocês. Behen, em vocês. Ani Adonai, eu, Senhor. A incisão para a vida, ou para uma pessoa, ou para uma vida, ou ser vivo, não atribuireis em vossos corpos impressão de tatuagem ou decorativa, ou de decoração. Não atribuireis em vocês, eu sou o Senhor. Nós temos aqui o Targum de Onkelos, é o único que traz a palavra mitmet, significa morte, ou seja, aos mortos. O Pseudo-Yonatan traz Nefesh, Neofit também traz Nefesh, a Peshita traz Nefesh, e a Torá Samaritana também traz Lanefesh, que é a mesma versão da Torá judaica, Códex de Leningrado. A fonte está aí, do Targum, na internet. Foi encontrado uma múmia de 5.000 anos antes de Cristo, apelidada, na verdade, de Otzil. Você pode ver ela aqui. E foi encontrada algumas marcas de tatuagem espalhadas pelo corpo dela. Então, prova que a tatuagem ela é mais do que milenar. Uma múmia sacerdotisa do século II a.C., rituais de poder e proteção. Depois dessa múmia, nós temos achados arqueológicos que remetem a 4.000 e 2.000 a.C., que estavam relacionados a cultos pagãos. Temos a citação da Mishnah Markut 3.6, que diz que se há tinta, mas não há a incisão através de punção ou picada, então não há proibição. Mas se há essa marca permanente, então há proibição. De acordo com essa discussão, os rabinos divergiam em relação à opinião de como seria aplicada. O Rav Shimeon ben Yehudá, em nome de Rav Shimeon, ele declara que era só se tivesse o nome do Eterno. Rav Acha Berei de Rava não entendeu muito bem e perguntou a Rav Ashi, e Rav Ashi respondeu que era de acordo com o que Bar Kafra havia dito, que estava sendo relacionada a uma deidade falsa. Já o Rav Malkia, ou Malkia, nome de Rav Adar Bar Ahava, ele acreditava que até mesmo se você colocasse cinzas no corpo, significaria que você estaria fazendo a tatuagem, também seria proibido. Maimônides, o Moshe Ben Maimon, grande conhecedor da Torá, ele diz bem assim que realmente havia sim um interesse pagão em relação à tatuagem, mas independente disso, de intenção ou não, era proibido. Isso é o que ele pensava. Dentro do judaísmo, discussões relacionadas a esse assunto são muitas. Diferente do cristianismo, não há um dogma estabelecido, não é isso, não existe isso. Existem opiniões diversas relacionadas a alguns assuntos. Mesmo dentro da Mishnah, há divergências de opiniões, é normal isso para eles. Desde que tudo isso leve ao eterno, eles não veem problema algum em relação à divergência de opinião. Hoje que o judaísmo moderno é meio complexo em relação a alguns temas, não em relação a todos. Como Mashiach, eles têm meio que uma uniformidade de pensamentos, mas mesmo assim há algumas divergências. Significado etimológico de tatuagem vem do taitiano tatal, que quer dizer deixar uma marca. A mesma
era usado para designar uma maneira que a tatuagem era feita. Geralmente era funcionado ou picado, e aí eles introduziam tinta para marcar. Outro significado poderia ser o samoano, que significa ferida aberta. A história da tatuagem ela vem desde o Egito, nós temos aí as fotos que comprovam isso. Os mais aztecas também usavam. No Japão, as tatuagens já tinham uma visão um pouco mais depreciativa. Era usada de uma forma de punição, tornando sinônimo de criminalidade. A Yakuza trouxe isso para dentro da facção criminosa dela. E aí, com a popularização da tatuagem, a resistência à tatuagem não foi tanta. Até porque as pessoas começaram por causa da resistência à lei, começaram a debandear um pouco para o lado da criminalidade. Nós temos uma citação de um teólogo chamado Baal Schneider, também, que ele fala sobre essa questão. Eu acho muito importante. O Baal Schneider, né? Ele fala sobre a questão da palavra estigma de Gálatas 6,17, que teve algumas pessoas que falaram que Paulo fez tatuagem, que era bastante comum em animais, em escravos. Ela não era colocada em escravos antes dos escritos neotestamentários, eles colocam mais ou menos essa data assim, em escravos que não fugiam, mas sim aqueles que fugiam, e que ela está presente desde o Código de Hammurabi. É uma identificação de escravos desde o Código de Hammurabi. No mundo greco-romano, essa identificação era usada somente em escravos que tinham cometido crime particularmente sérios ou tentavam escapar do domínio dos seus patrões. Existiam também militares e trabalhadores forçados, que também eram considerados como escravos, que tinham a marca e o estigma de possessão. Quem assistiu alguns filmes romanos daquela época, sabe que alguns filmes, exemplo de uma série chamada Spartacus. Spartacus tinha no seu braço o símbolo de B, que era da casa de Batiatus, e assim por diante. Nesses casos, as marcas não designavam qualquer tipo de posição social, mas não designavam qualquer tipo de posição social, mas sim relacionada à questão das marcas de desonra. Sempre que possível, a pessoa assim marcada tentava tornar as marcas irreconhecíveis e tentava tirar de alguma forma. Estigma é um documento meio formal de identificação de escravos e recrutas do exército romano. Já um autor judeu helenista chamado Pseudo Possílides, 225, ele pressupõe que essa identificação de escravos, que era chamada de estigmata, era comum, embora tenha assim uma questão da proibição relacionada à dignidade humana do escravo. Então eles não faziam nos escravos, mas se eles fugissem, aí eles marcavam. As religiões orientais documentam o costume de indivíduos particularmente piedosos que se marcam para identificar pertencer a certo tipo de entidade, de divindade. Então, geralmente, essas marcas, essas tatuagens, elas tinham um objetivo relacionado à idolatria, ao paganismo, e sempre relacionado a pertencer a alguém, pertencer a algo. Então as tatuagens eram uma espécie de sinal confessional e também talismã para espantar os espíritos malignos, para mostrar que eles tinham sorte e eram protegidos por alguns deuses, e etc e tal. Então, o que eu proponho para vocês? Vocês querem fazer tatuagem? Faça, gente. O problema é de vocês, entendeu? Agora, eu sou contra colocar a Bíblia. Dizer que não tem base bíblica e nem histórica para isso. Bíblica tem a proibição, sim,
E se vocês querem fazer uma marca bíblica, se circuncidem. Circuncidem-se a vocês mesmos. Existia também a questão da escravatura, mas dentro de Israel, dentro do conceito bíblico, se o cara quisesse ser escravo daquele senhor dele, porque geralmente o escravo judeu que servia a uma outra pessoa, se ele quisesse se tornar escravo para sempre, ele furava a orelha e colocava um tipo de piercing de identificação que ele servia àquele senhor, mas isso era porque ele era voluntário. Não existia uma marca em si, né? Israel pode ter adotado isso? Sim, mas não de acordo com a Torá. E deve ter adotado sim, né? Porque em Israel havia um paganismo muito grande e a idolatria, o nível de idolatria era muito grande naquela época. Então, essas são as minhas considerações. Lembrando também que eu não sou contra quem faz tatuagem, quem tem tatuagem, cada um faz da sua vida o que quiser. Eu só estou fazendo esse vídeo em resposta a pessoas que disseram que não existe base bíblica para tatuagem. E, inclusive, mais para frente eu posso até fazer um vídeo em relação à questão de graça e de lei, mas eu não vou entrar nessa questão por enquanto. Quem quiser o meu esboço completo, entre em contato comigo nos comentários aí e eu envio para vocês o esboço, ok? Tenho amigos tatuados, eles sabem muito bem que eu não falo contra eles, não falo que eles vão pro fogo do inferno, até porque eu acredito que isso não leva à condenação eterna, até porque eu acredito, de acordo com Yeshua, ele disse bem assim, Yeshua Jesus, ele disse bem assim, que é aquele que transgredir um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, esse será o menor do reino dos céus. Então quer dizer que ainda há salvação para eles. Só ressaltando que eu estou falando das tatuagens autoimpostas e não relacionadas aos escravos, aquelas que eles não tinham sequer opinião relacionada a isso. Então, desses eu não estou falando, até porque eles não têm vontade própria. Então, em relação a tatuagens que foram impostas aos escravos ou qualquer tipo de pessoa, eles não têm opinião em relação a isso. Então, eles não têm culpa de serem marcados. Já as pessoas que se autoimpõem a marca, essas sim, ou se não se deixam marcar, essas têm sim a transgressão estabelecida. Elas são pecadoras em relação a isso. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido e que a graça do Eterno seja com todos vocês.